Olá, hoje será a continuidade do livro Alegria e Triunfo de Lourenço Prado, para falar do quarto capítulo, que é a lei da não resistência. Estou aqui para cutucar, para chacoalhar, para fazer com que você faça algumas reflexões a respeito do que você tem feito para tornar sua vida maravilhosa. Eu sou a Adriana, do canal Reflexões de uma Mensageira, e vamos dar sequência ao capítulo de número 4. Tendes o direito divino de possuir a abundância e receber mais do que o suficiente para a vossa subsistência. Diz o profeta, seu celeiro está cheio e sua taça transbordante. Essa é a ideia de Deus a vosso respeito. Quando romperdes com a vossa consciência as barreiras da necessidade, entrareis na idade do ouro, e todo o desejo junto de vosso coração será realizado. Conheci um sapateiro que se encontrava na mais grave situação, pois não ganhava o suficiente para a sua subsistência e pagamento de aluguel. Aconselhei-o a que mentalizasse a chegada de numerosos clientes que lhe traziam serviços e pagavam bem. Disse-lhe que agradecesse a Deus como se já estivesse recebido. Em poucos meses sua situação melhorou e pôde pagar algumas dívidas mais prementes. Tudo lhe corria bem por algum tempo e o negócio aumentava sempre. Porém, havia ainda alguma dívida a pagar e os credores, vendo a melhora, começaram a cobrar. Entretanto, em vez de satisfazer a medida que recebia, conquistando assim a boa vontade dos credores, o homem pedia mais prazo, porque julgava que poderia precisar de dinheiro nos dias imediatos, e assim foi atraindo os maus pensamentos dos credores, de modo que as coisas foram piorando. Avisei-o então do seu erro, e disse-lhe que deveria ir pagando os credores à medida que fosse recebendo, sem pensar no amanhã, que estava nas mãos de Deus e podia ser melhor ainda. O medo e a incredulidade, porém, parece que o não deixaram dar esse passo para frente, sendo que ele ganha para viver honradamente, porém sem ter conseguido a abundância que possivelmente lhe estaria destinada. A aplicação do princípio da não resistência nos permitirá resolver numerosas dificuldades das nossas relações com o próximo, como prova o exemplo a seguir. A senhora Agnes May, conhecida mentalista norte-americana, revela o seguinte fato. Quando me encontrei pela primeira vez com o Sr. Holden, disse-me que não tivera um só dia de sorte nos últimos 10 anos. Isso acontecera há uns 8 anos. Alguns anos depois, quando tornei a vê-lo, estava tão sorridente que parecia dar vida ao próprio sol, e se mostrava tão alegre como uma criança nos seus folguedos escolares. A sua maior infantilidade, disse, fora de ter pensado que tinha um inimigo real. Os inimigos, disse-me, após ter vencido as suas dificuldades com a aplicação dos conselhos que lhe dera. São como os pequenos buracos da estrada, que nos obrigam a ter cuidado na direção do vosso carro. Sabei que vos é possível desviar-vos dos buracos da estrada, a fim de não ficar desencalhado nem sofrer de solavanco. O motorista pode muito bem desviar o automóvel dos buracos, porém, se for um caminho pelo qual tenha de passar a miúde, fará melhor ainda tampando os buracos. O mesmo acontece com os vossos inimigos, se forem seres humanos, porquanto poderia fazer deles vossos amigos. Sei muito bem que alguém dirá que isso não depende totalmente de vós, porém sei que está em vossas mãos e não precisar dizer nada a ninguém sobre isso. Apenas é necessário que vos assenteis calmamente e façais todos os esforços para encontrar em vossos inimigos alguma coisa divina de vossa apreciação e louvor. É fato que existe alguma bondade em todos, e se procurardes bem, a encontrarei. Os pensamentos são coisas, e não podeis procurar alguma boa qualidade em vossos inimigos sem pensar bem deles. E é tão certo como o dia segue a noite que, ao tomardes interesse nessa pesquisa, como certamente acontecerá se fizerdes esforços para encontrar o grão de ouro no caráter dele, tomareis um interesse profundo que vosso pensamento irá diretamente a ele, fazendo-o retribuir os vossos pensamentos. Eu o verifiquei. Isto é que constitui deixar o espírito da justiça arrancar uma corrente do inimigo, conforme aquelas palavras que Isaías, capítulo 59, versículo 10, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor o arrastará. Esse trabalho é coisa interessante e muito útil. Estais sorrindo pelo meu entusiasmo, porém se voltardes a vossa atenção para alguns anos passados, quando vos procurei pela primeira vez e me dissestes que, ao ver irritado contra seus inimigos, que se continuardes assim, iria para a completa ruína física, moral e mental, não vos admireis do meu sentimento. Dissertes então que todo pensamento do ódio que existe era como uma bola de borracha presa por uma corda a qual volta para o mesmo ponto, e que os meus pensamentos me atrairiam assim maior número de inimigos, formando uma força imensamente maior contra mim. Na ocasião, não pude aceitar essa ideia. O pensamento de vingança era uma espécie de bálsamo para os meus sentimentos ofendidos.
Naqueles tempos, os vossos ensinos me pareceram contrários à lei da justiça. Não podia admitir que o homem de falsidade e desonestidade comprovadas não sofresse o castigo de sua maldade. Achava-me irritado contra os que me haviam prejudicado, e me parecia que deveria relatar os fatos a todo mundo, mostrando onde estava o erro. Porém, disseste-me que o castigo do inimigo em nada me adiantava. Refleti muito sobre isso, e afinal compreendi que não me trazia vantagem o esclarecimento da fraude. Pouco tempo depois, me escrevestes que fostes quais forem as aparências através daquela manifestação, e agindo por meio dela, se achava o poder que era capaz de produzir o meu maior bem, se eu, primeiramente em pensamento e depois nos meus atos, me harmoniasse com esse poder invisível. Harmonizar meus pensamentos seria como deitar óleo por cima da água agitada. O meu pensamento harmonioso acalmaria o pensamento daqueles que procuravam prejudicar-me, e para maior clareza a vossa afirmação, dissestes: quando na vossa mente deixais de pensar nas más intenções de alguém, extrais o veneno da serpente, e ela não mais vos pode picar. Jesus nunca expressou uma verdade mais científica do que quando ele disse: amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos perseguem. Isso não quer dizer que deveis ser um capacho humano e vos fazerdes mártires de afeição que tiverdes. Se, ao procurardes beneficiar vossos inimigos, vos considerardes melhor do que eles, será preferível que lhes envie ódio, porque essa falsa modéstia tira todo o valor de vossa obra. O que deveis fazer justamente é provar para vós mesmos que o vosso inimigo não é inteiramente mau, e não há necessidade de conhecer-vos os outros. Basta-vos adquirirdes a convicção que ele tem em si mesmo qualidades que, se fossem desenvolvidas, vos causariam admiração. Sim, senhora, é isso mesmo que me escrevestes numa ocasião em que estava desesperado, doente e sem meios, a tal ponto que não tinha mais esperança de reerguer-me. Saí pensando que os vossos ensinos serviam para as velhas ouvires e não tinham valor algum para um homem experimentado como eu, e que estava na mais completa ruína. Outro ponto sobre que me falardes e me impressionou muito foi, apesar de fazer todos os esforços para esquecê-lo, foi o seguinte: Mateus Holden, ninguém é muito velho para começar de novo. Não me interessa saber que não tendes $1 para começar. Se possuís $1, se o ganhastes, sabei qual é a forma dele, que é que vos parece, qual é a sensação que vos dá, que podeis fazer com ele. Podeis começar agora mesmo. Recordai-vos da forma de $1 em papel. Escolhei um que tem uma águia gravada. Fechai os olhos. Mateus Holden, e pensai, pensai, pensai nesse $. Será para admirar e, como tantos outros, não dizerdes: não aprecio o dinheiro, é a causa do mal. Só quero o dinheiro para fazer o que preciso com ele. Porém, se admitirdes que Deus é tudo, que será essa moeda em que está pensando. Essa nota com uma águia e admiráveis gravuras e letras com a promessa: pagarei em belas letras, que será? Se Deus é tudo e o amais, como podeis odiar o $? Mateus Holden, esse $, é parte do bem iluminado, o Deus infinito que se acha no centro de toda expressão. E é das suas expressões. É sua substância criada pela sua inteligência e posta em circulação pelo seu poder. Não vedes, Mateus Holden, que esse $, é vosso amigo e vos foi dado pelo amigo invariável que é Deus? É parte do seu todo, um fruto do galho da árvore total. Sois um dos galhos, o $, que mentalizais é parte do fruto. Os vossos amigos são mais frutos, adquiri amigos, se não podeis tê-los de outra forma, ide ao vosso trabalho e adquiri-os em pensamento. Fazei-vos crianças com vossos momentos e jogai cientificamente o fazer de conta. Fazei de conta que tendes numerosos amigos e que todos os inimigos que tiverdes vos olhem com expressão de amor e simpatia, e esperai os resultados. Apenas observai e esperai, com a mesma certeza que o dia vem depois da noite. Terei posto em atividade uma corrente de bondade que arrastará até os últimos vestígios da vossa má sorte. A vossa fortuna virá. Tentai isso, Mateus Holden. Tentar, meu plano nada vos custará. Dar-vos-á isso alegria, ao menos por momentos. Se ele vos der prazer por algum tempo, já valerá o esforço. Porém, se vos alegrar um pouco, continuarei com ele, decidindo mais tempo a esse admirável trabalho mental. Sei muito bem que não podeis aplicar vossa mente nessa forma.
sem que vossos pensamentos sejam seguidos de atos semelhantes. E como sabeis, os homens pagam as boas ações, pois elas são serviços. Sim, senhora, foi isso que me dissestes, e aqui estou eu, alegre, próspero e um tanto mais instruído do que quando vos vi pela primeira vez, há uns 8 anos. Naquele tempo tinha uma lojinha e julgava que o melhor que me restava fazer era abrir falência. Hoje estou na casa que criei mentalmente. Mantive em atividade contínua esse pensamento e os negócios foram aumentando gradualmente até que foi preciso comprar outra casa por aumentar o negócio, o que já fiz por 4 vezes. Onde tinha um só freguês, hoje tenho 20. Eles vêm de todas as localidades para comprar os objetos do meu armazém, pois dizem que são melhores ou mais baratos do que os dos outros. O reto pensar traz o êxito, e o pensar errôneo leva ao insucesso. É coisa que não custa 1 cêntimo e dá grandes dividendos. Todas as vezes que vos encontrardes em condição difícil de resolver, recorrei ao princípio da não resistência. Por exemplo, se vos parece que alguém pretende fazer-vos uma pergunta cuja resposta vos será desagradável dar, não vos contrarieis por isso, mas afirmais que esta pergunta não vos será feita e colocai o assunto nas mãos do vosso Cristo interno, que resolverá tudo sem terdes dificuldade. Bom, eu quero agradecer você por estar aí, já vou concluir, porque é para não ficar um vídeo muito longo. Desejo chuva de bênçãos para você e para sua família, que as palavras que estão aqui ajudem você a pensar um pouco. Quem sabe você também encontra um pouco dessas palavras em outro local, e aí vai ficar com sua mente borbulhando para poder você tirar as suas conclusões. Gratidão infinita, paz, saúde e chuva de bênçãos para você e para sua família. Namastê.